Olá, pessoal, tudo bem? Regressando aqui à Voz Trabalhadora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir a este programa. Eu estou trazendo aqui, ó, pessoal, já vou colocar em destaque, uma entrevista que o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, concedeu à TV Brasil na noite deste domingo. Eu não tive oportunidade de assistir ainda, vou assistir junto com vocês e quero assistir e repercutir aqui algumas questões que ele vai abordar nessa entrevista. Vamos ver, né, pessoal, se ele vai abordar a questão da revisão da vida toda, né? Revisão da vida toda que teve um desfecho aí extremamente triste, né, pessoal, e negativo, depois de várias indas e vindas, mais de 2 décadas aí, estes processos em trâmite, né? Tivemos em 2022 uma decisão favorável aos aposentados, reconhecendo o direito da revisão da vida toda, do cômputo integral das contribuições, né? O segurado podendo optar pelo regime que lhe fosse mais favorável e, portanto, tendo aí o cômputo daquelas contribuições anteriores a 1994, que pela regra de transição da lei 9.876 seriam descartadas, né, pessoal? Essa era a grande discussão ali. Terminou prevalecendo, então, um entendimento aí do Supremo, por iniciativa, um destaque do Cristiano Zanin ali, né? Que a gente falou quando o Cristiano Zanin foi nomeado para o Supremo, que se trata de um ministro liberal, né, pessoal? Se trata de um ministro liberal, de um democrata, sim, de uma pessoa democrata, um advogado competente, mas que nas causas de interesse dos trabalhadores e dos aposentados estrará contra os direitos de trabalhadores e aposentados. Infelizmente, essa é a realidade, né, pessoal? O Flávio Dino também embarcou, né, pessoal, na tese aí. E aí tivemos aqueles velhos bastiões do liberalismo no Supremo, né? O Luiz Fux, o Barroso, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli são ministros que tradicionalmente votam contra o trabalhador, né? E nesse processo da revisão da vida toda em 2022 tinham votado de forma favorável porque pela flagrante direito dos aposentados, né? E pela jurisprudência consagrada do Supremo, né, pessoal? Porque o que houve neste julgamento? Duas situações que eu acho que a gente tem que destacar, né, pessoal, nesse julgamento da revisão da vida toda. Em primeiro lugar, uma manobra muito bem concatenada. Eu acho que a AGU, Advocacia Geral da União, a gente deve reconhecer que atuou muito bem nos bastidores, no famoso agravo de orelha que a gente chama, né, pessoal, que é quando o advogado vai ao gabinete dos magistrados, no caso aqui dos ministros do Supremo, conversa com eles, né, expõe as suas teses. Não estou dizendo aqui que eu acho que está certa a tese da Advocacia Geral da União. Na minha visão, os aposentados tinham esse direito, Eu estou apenas aqui enfocando a habilidade do Jorge Messias, especialmente, que é o advogado geral da União, né? E de toda a sua equipe, tiveram uma habilidade muito grande no trato com os ministros do Supremo. Creio que o ministro da Previdência e o próprio ministro Haddad devem ter entrado nessa questão das conversações aí para reverter a tese que era favorável à revisão da vida toda. Então, acho que teve sim uma habilidade do governo nesse sentido para reverter a decisão. E nós tivemos um outro elemento que é o Supremo reformando a sua jurisprudência, né, de aplicação da regra mais favorável ao aposentado, uma jurisprudência tradicional do STF, né? Essa jurisprudência foi revisada com este julgamento. Infelizmente, né? Infelizmente, nós tivemos a revisão da tese
do regime mais favorável, né, pessoal? E, por fim, nós tivemos aí, a contaminar, digamos, esse julgamento, pessoal, uma grande falácia, são os números, né, pessoal? Que são os números. A gente tinha lá, em 2022, uma conta produzida ali pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, na época, que girava em torno de 200 ou 300 bilhões, né, era a estimativa de que custaria essa ação, devidamente desmanchada, né, por cálculos periciais, estudos científicos com base em dados do IBGE e do próprio Ministério da Previdência, dando conta de que o gasto não ultrapassaria 1 bilhão e meio, alguns falam em 3 bilhões, mas ficaria nessa casa. Pois o governo veio e apresentou um cálculo de mais de 450 bilhões nessa oportunidade, pessoal. Então, assim, esse cálculo é inegável que teve um efeito ad terrorem, como a gente chama, né? Que é o argumento terrorista mesmo, poderia se dizer, né? Nos ministros, e tanto ele teve esse efeito que várias vezes foi mencionado durante o julgamento. Quem acompanhou o julgamento viu ali que o ministro Barroso, em diversas vezes, mais de uma vez, falou que essa revisão da vida toda quebraria a Previdência, o que definitivamente não é verdade. O próprio ministro Flávio Dino embarcou também, infelizmente, muito triste. Eu tenho um respeito enorme pelo Flávio Dino, acho que será um grande ministro do STF, mas começou mal, embarcando nesse argumento aí, inclusive falando de um princípio da consequencialidade das decisões do Supremo, que o Supremo teria que averiguar o montante de despesa que causaria suas decisões, o que é um argumento totalmente antijurídico, é um argumento totalmente liberal, né, pessoal, que desconsidera totalmente o direito das pessoas em prol da questão fiscal. E o Supremo definitivamente não pode se converter num tribunal fiscal, num tribunal que vai fazer os seus julgamentos orientado pelos valores que aquelas ações acarretarão. Definitivamente, esse é um argumento que não pode prevalecer na justiça brasileira, sobre pena de se fazer injustiças, como nesse caso, aonde a revisão da vida toda foi para o beleléu, né? Literalmente foi para o beleléu o direito de uma parcela ínfima, né, pessoal, de segurados, aqueles segurados que tinham antes de 1994 as maiores contribuições do seu PBC, o seu período de contributivo, né, pessoal? Então está definitivamente finalizado aí o julgamento da revisão da vida toda com uma derrota histórica e lamentável para os segurados da Previdência, segurados do INSS. Vamos aqui, pessoal, vamos soltar então essa entrevista aqui do Alessandro Stefanuto. Vamos ver se ele fala, se nessa entrevista ele é questionado. Eu acredito que não será, mas vamos ver o que ele tem a dizer aqui. Obrigada por nos receber aqui nesse belo museu, o Espaço Cultural do INSS, aqui em Brasília, presidente. É um privilégio tê-los aqui na nossa casa. Bom, presidente, a gente vai começar então com um assunto que o povo quer saber, né? Tempo médio de concessão de benefícios. Ano passado, quando o presidente Lula assumiu lá, o tempo estava, né, estourando, chegando a 80 dias, as pessoas esperando, sendo que o prazo legal é de 45 dias, certo? Diversas medidas foram tomadas, com a gestão do senhor também. O que temos hoje? Qual é o cenário hoje? Isso, o tempo médio de concessão que estava em 2022, de 31 de dezembro, quase 80 dias, e é a média, né? Então você vai ter brasileiros que estão com pedido para alguns mais meses ainda, né? E isso é um problema, porque a Previdência é para, de alguma forma, atender a pessoa naquele momento difícil. Foram tomadas várias medidas, o presidente Lula editou uma medida provisória que acabou dando também maior capacidade de produção no INSS, porque
acabava estimulando o contraturno, então aquele servidor, e isso eu já agradeço nossos servidores, porque mais de 5.000 fizeram, estão fazendo, que pode trabalhar no contraturno, abre às vezes mão de estar com seus familiares, de estar com a esposa, com o filho, ou com o marido. Isso ajudou bastante, e também a mudança do modelo de perícia para o benefício que é, digamos assim, o benefício mais importante no curto prazo, que é o nosso auxílio incapacidade temporária. Chegamos no final do ano em 46 o tempo líquido, e 47 dias, chegamos em 46 em janeiro, fevereiro já saiu que mantemos 46, janeiro e fevereiro são meses muito difíceis, porque nós temos as férias dos servidores, graças a Deus a maioria dos servidores, nós temos a maioria de mulheres, né? E a gente não pode deixar de dar férias às pessoas, de estar com os filhos nas férias, etc. Então é um mês mais difícil. Mesmo assim, chegamos a 46 dias, mais do que o prazo legal, a satisfação de entregar o benefício mais rápido ao brasileiro. E podemos esperar que esse número diminua mais? Não tem um tenho prazo? dúvida. Como é que a gente está? Não o que tenho o brasileiro dúvida. espera? Não tenho dúvida. O ministro Carlos Lupe, que acompanha dia a dia, o ministro todos os dias olha os dados, nos cobra, nos apoia, já tinha colocado no passado que nós chegaremos a 30 no final desse ano. Eu acredito que a gente chegue antes do final do ano, mas vamos deixar como 31 de dezembro, porque o tempo médio de concessão de 30 dias, obviamente que você começa a entregar às pessoas o benefício a tempo e modo. As contas chegam em casa. Então, quando a Previdência vai repor renda, especialmente no auxílio incapacidade, você tem que entregar logo o benefício, senão isso não é Previdência. É seguro, só uma indenização, não é Previdência Social. Nós devemos chegar, sim, abaixo de 30 dias, não é uma obrigação legal, mas a vida não é só a legalidade, a vida é a necessidade do brasileiro, e o brasileiro precisa receber logo. Né? A comida não espera, exato, a conta não espera. A comida, as contas, o colégio das crianças, é muito comum. Hoje as famílias se ajudam, né? Às vezes o avô está pagando do neto uma escola. Essa é a realidade. E humanizar a Previdência, como o presidente Lula e o ministro Lupe, o presidente não pede, né? O que ele fala é ordem, né? E o ministro também. A gente humaniza vendo as necessidades humanas. Qual a necessidade humana no auxílio doença, que hoje chama auxílio incapacidade? A necessidade humana é que ele tem isso rápido. Então humanizar passa por entender a necessidade humana e não outras necessidades. Então nós chegaremos lá. Agora a gente vê muitas vezes... É importante dizer, né, pessoal, que o ministro Carlos Lupe, quando assumiu, prometeu terminar com as filas até dezembro de 23, né? A gente não pode deixar de falar isso, né, pessoal? Foi uma fala do ministro na sua posse, assim como ele falou que reverteria a antirreforma da Previdência, né? E traria um atendimento mais humanizado nas agências do INSS. Esses eram os 3 postulados centrais do discurso do ministro Lupe lá em janeiro de 23, quando assumiu a presidência. O próprio Stefanuto, nas primeiras entrevistas que deu, foi nessa linha também, na questão das filas da demora da concessão dos benefícios. E isso não aconteceu, né, pessoal? Não aconteceu, até porque as medidas efetivas necessárias para que isso acontecesse não vieram. E quais são as medidas? A realização de um concurso público, um grande concurso público para o INSS, que não veio, infelizmente não veio em 23, não virá em 2024, não está na agenda, não está na agenda, infelizmente. A reposição dos 26 mil servidores que a gente perdeu entre 2015 e 2022 não veio. Nós tínhamos 45 mil servidores em 2015 e no final de 2022 nós tínhamos algo em torno de 18 mil servidores, então foram 26 mil servidores que a Previdência Social, que o INSS, perderam nos desgovernos, né, do Michel Temer e do inelegível. E, infelizmente, o governo Lula assumiu e não realizou o concurso público necessário à reposição desse quadro de servidores. E, com isso, realmente é muito difícil que a gente consiga que o INSS retome aquele padrão de serviço e de atendimento humanizado e
de tempo de concessão de benefícios que a gente tinha lá em 2015, né? Fala-se aí nessa redução do prazo de 90 dias para 45 dias em média, mas isso são questões muito subjetivas, muito difíceis de serem efetivamente averiguadas, né, pessoal? O que a gente tem na realidade é que os benefícios, especialmente esses de maior complexidade, como é o caso do auxílio-doença, que ele se refere ali, o hoje chamado de auxílio por incapacidade temporária, né? O antigo auxílio-doença, o próprio BPC-Loas, a aposentadoria por invalidez, que são os benefícios de maior urgência para o trabalhador, para a pessoa com deficiência, para o idoso, no caso do BPC-Loas. Esses, o prazo é muito maior do que 45, do que 90, até 180 dias, porque a gente está falando, ele está falando ali em média, ele está dizendo que o governo conseguiu chegar em média 45 dias. Mas esses de maior complexidade, que dependem da perícia, eles se arrastam aí por 6 meses, 1 ano, alguns por mais de anos para serem concedidos. E esse panorama dificilmente será alterado aí, porque a gente não teve, insisto, uma reposição de servidores e de médicos peritos na Previdência Social. Números sendo divulgados de fila, tamanho de fila, o que te preocupa não é o tamanho da fila, né? Porque isso não vai parar nunca, né? O que te preocupa é poder pagar com mais agilidade, é isso? Exato. O tamanho da fila, óbvio, né? Eu estive na transição de governo, eu era coordenador de Previdência, tive o privilégio de ser escolhido, e lá a fila estava em 2 milhões, foi declarado, né, pelo governo anterior, na sua remessa de dados ao governo, 2.200.000, 2.300.000, era um número grande porque o INSS recebe todos os meses 1 milhão de requerimentos. Então 1 milhão de brasileiros, talvez um pouco menos, porque pode ter mais de um pedido, mas a gente recebe 1 milhão de requerimentos. Então é natural que no fluxo a gente tem 1 milhão e pouco na fila. Se eu estou com 46 dias, eu tenho que ter pelo menos 1,5 milhão na fila, porque é a entrada. Mas o que eu digo aí, comparando para que aquele brasileiro que está assistindo a gente possa até entender a minha comparação, é como ir num restaurante, né? Comer num bar, comer em algum lugar. Às vezes está cheio, tem uma mesa ali, você senta, mas você é atendido rápido, a comida é boa e é barata. É isso que importa. Então, o número da fila, depois que você tirou, também foi feito, acho que em 2007, 2008, aqui, eu estava aqui como procurador, foi tirar as pessoas daquela fila física, que ficavam no tempo, ficavam tomando sol, aquilo não atende à Constituição, né? O princípio da dignidade da pessoa humana está absolutamente afastado. Aquilo foi importante. No segundo momento, que você já tirou a pessoa da fila, ela não tem mais a sensação da fila, é você entregar o benefício rápido. Então, o maior desafio que eu recebi, o maior desafio, acho que da minha carreira, acho que depois disso, muito difícil superar, era fazer isso de forma a não gastar muitos recursos, que nós estamos com os recursos bastante limitados, e, sendo possível, até economizar algum recurso. E isso, graças aos técnicos, graças à casa, os servidores da casa reagiram positivamente. Grandes guerreiros, né? Servidores sem do dúvida, INSS. sem dúvida. O servidor do INSS, não estou aqui fazendo média com eles, mas é uma carreira que hoje faz atividades complexas. Aquele servidor antigo, e nada contra tirar xerox, porque eu já tirei muita reprografia na minha vida profissional, mas é um servidor que hoje faz atividades complexas, atividades de Estado, inclusive, porque acaba dando ensejo à concessão do benefício, que é uma política de Estado, que é o benefício previdenciário. E é isso que está acontecendo, graças a Deus, e com a economia também. Agora vamos falar exatamente das... Uma perigosa normalização das filas, né, pessoal? Essa mudança de discurso, né? Houve inequivocamente uma mudança de discurso, o discurso da campanha, onde as filas serviram muito para fazer uma propaganda contra o governo do inelegível, e inclusive do Michel Temer também, mas mais do inelegível, que era o candidato direto, né? E uma propaganda eleitoral certa, adequada, porque realmente as filas não podem existir no INSS. Então, naquele momento da campanha eleitoral, era o discurso certo. Quando se assumiu, ali nos primeiros meses, e esse discurso ele só foi modificado, pessoal, ali por agosto, setembro do ano passado, quando se viu que
que sem a contratação dos servidores, se ficou evidente que a fila não terminaria até dezembro, como prometido lá em janeiro de 2023, e ali houve a mudança de discurso, aquela famosa entrevista do Lupe, que ele disse que nunca falou que acabaria com as filas e que é impossível acabar com as filas do INSS. E esse discurso está normalizado, como a gente vê aí. O Stefanuto, gosto muito do Stefanuto, meu colega de procuradoria, acho que faz um bom trabalho, inclusive, tem excelentes ideias em relação à Previdência. Não estou aqui criticando o Stefanuto, mas estou criticando essa mudança no discurso e essa normalização da fila do INSS. Veja que ele falou que é normal o INSS ter uma fila de 1 milhão de benefícios, porque todos os meses o INSS recebe 1 milhão de requerimentos. E não é normal que o INSS tenha uma fila superior a 1 milhão de pessoas esperando seus requerimentos, ainda mais por mais de 45 dias. Esta é a realidade, pessoal. O normal do INSS é receber os requerimentos e processá-los imediatamente. O que acontece hoje é que o INSS recebe esse 1 milhão e eles efetivamente entram numa fila. Uma fila que leva, como ele falou ali, eu não vou aqui contrariar os dados que ele está trazendo, leva 45 dias para ser analisada. Então, sim, existe uma fila que é fruto da falta de servidores, não é fruto da normalidade, da entrada de... Não é porque entra 1 milhão de benefícios que a gente tem mais de 1 milhão de requerimentos na fila de espera. É pela falta de servidores, porque se nós tivéssemos servidores, esses requerimentos que entram 1 milhão por mês, eles seriam processados naquele próprio mês. Essa é a realidade. Então, essa normalização da fila é muito preocupante e nefasta, inclusive. O próprio governo se acomoda nesse discurso. Dessas medidas. O programa de enfrentamento à fila foi uma delas, né? Exato. Até quando a gente deve ter esses mutirões país afora? Nós temos o programa de enfrentamento à fila que acaba dando um adicional ao servidor para ele poder fazer no contraturno, para fazer mais, somente as tarefas atrasadas. Esse programa se encerra juridicamente em novembro, e eu não tenho ainda claro se a gente tem que prorrogar ou não. Eu não desejo prorrogar, porque eu acho que a população tem que ser atendida não no modelo sanfona. Ou seja, para de atender, depois faz um programa. Isso não é atender bem a população. Tem que atender bem sempre. Esse programa deve ir, então, até novembro, mas... Aí sim, nesse ponto concordamos inteiramente. O atendimento ordinário do INSS, ele tem que dar conta da demanda. Nós temos que parar no INSS de ter esses programas emergenciais, sabe? Um programa de ataque às filas, um programa de enfrentamento a isso e aquilo, urgentes e emergenciais. Nós temos que ter o atendimento ordinário do INSS suficiente para suprir a demanda que o INSS tem. Então, se entra 1 milhão de requerimentos por mês, nós temos que ter servidores em contingente adequado para atender esse 1 milhão de requerimentos das demandas. Com o número de servidores que a gente tem hoje, a gente não tem um contingente adequado para essa demanda. Essa é a realidade. Então, insisto, e vou insistir sempre, pessoal, nós precisamos de um concurso público para contratação de técnicos e analistas do INSS. A gente nós aqui do INSS sempre fizemos mutirão. É uma coisa que a casa sempre faz, se junta, as pessoas vão fora do seu estado, ficam distante da sua família para atender a população. Então os mutirões continuarão, né? Mas claro, nós não podemos também viver de mutirão. Mutirão é uma excepcionalidade, algum tipo de campanha. Por exemplo, nós temos um benefício que tem uma temporada, que é o defeso, né? O seguro defeso. Aí sim, dos pescadores, faz sentido você fazer um mutirão, porque é uma coisa específica. Mas o benefício do cotidiano, ele não pode entrar em mutirão, ele tem que ser concedido bem e rápido, estruturalmente. Então o programa de enfrentamento à fila tem ajudado bastante,
Mas não é a única medida, porque é uma medida provisória, precária. Tem medidas estruturantes sendo tomadas. Tivemos redução de burocracia, né, no requerimento, no INSS. Fala um pouco para a gente. Isso, a primeira coisa que se percebeu é que nós tínhamos que melhorar o modelo de perícia. Né? Embora a perícia esteja absolutamente submetida ao Ministério da Previdência, nós temos que melhorar o modelo de perícia. E o que nós percebemos? Quando nós somos ineficazes, quando demora, não é culpa do perito. É culpa da quantidade de perito, do modelo, da quantidade de pessoas que pedem. Quando a gente vê o modelo, a gente vê que estava demorando para fazer uma perícia 6 meses. Em muitos lugares do Brasil. E não sei se você sabe, se quem está nos assistindo sabe, a Previdência paga não só o período de afastamento. Então, quebrou um braço, normalmente são 45, eu não sou médico, mas sei, são 45 dias, até porque já quebrei. São 45 dias, 50 dias, está colado, se não for diabético. Quando a pessoa pede um benefício, marca uma perícia para 6 meses, eu pago 6 meses. E a pessoa fica sem receber o benefício e pegando dinheiro em agiota, pegando dinheiro em banco. Então, aquilo que era para proteger, está ocasionando, agravando. Então, a primeira mudança que a gente fez, desde 2012, eu fui procurador-geral da Casa, e nós tivemos uma autorização para usar o uso do atestado. Isso acabou sendo transformado em lei ainda no começo, e depois nós, junto com o ministro Carlos Lupe, mudamos e entendemos que era um modelo possível. Esse modelo, obviamente, criou uma resistência, porque muitos achavam que ia ter muito atestado falso, que o brasileiro é desonesto, que é isso. Eu nunca acreditei nisso, mas os fatos, hoje não importa mais o que eu acredito, os fatos demonstraram que o brasileiro é um povo ordeiro, um povo que obedece, e que se tem algum grau de fraude, ele não é diferente do que tem na Europa, do que tem nos Estados Unidos ou em qualquer país. A gente está na era digital agora, né? Exato, não faz sentido. Se adequar, né? O TestMed veio para isso. E está funcionando. Está funcionando. Ano passado nós começamos, eu assumi aqui em julho, dia 7 de julho, estou completando 8 meses, completei ontem, parece que foi ontem que eu entrei, que é a correria, e aí nós iniciamos primeiro fazer por adesão. Eu não gosto muito, pela minha posição até política, eu não gosto muito de fazer as coisas de baixo para cima, etc., porque não funciona. Então nós fizemos uma adesão, fomos para a imprensa, falamos com vocês, falamos com todos os veículos, e a população aderiu. 50% hoje dos benefícios por incapacidade temporária, em dezembro e janeiro, foram concedidos por AtestMed. Então ano passado nós tivemos uma derrubada do tempo, o atestado médico tem dado benefício, claro, estou falando a maioria das pessoas, algumas dá problema, a gente tem que fazer perícia, mas pegando o geral, o atestado tem entregue o benefício para a pessoa, em 15 dias a pessoa está com o benefício aprovado. E com isso o médico perito também, que é uma carreira importantíssima aqui dentro, fica mais livre para outras perícias mais difíceis. Mais complexas, exato. Nós temos que aproveitar melhor nossa mão de obra. Médico é uma mão de obra caríssima, não que a gente pague. Esse ponto é importante. Se o AtestMed efetivamente está funcionando dessa forma, está contribuindo para a concessão do auxílio-doença de uma forma eficaz aí nos 15 dias, aplausos. Aplaudirei firmemente se está acontecendo isso realmente. E o que ele falou é importante aí. Nesse ponto aí, o Alessandro tocando nesse ponto da questão das fraudes, logo se vem com essa questão, né, que o brasileiro é corrupto. Não é, né? Quem tentar fraudar com atestados falsos ficará submetido ao rito criminal devido, que é crime, um atestado falso. E como ele disse, assim, os índices do Brasil de utilização de atestados falsos não diferem em nada de outros países, em nada. Então, assim, cai por terra, né, esse argumento vira-lata, né, vira-lata de quem odeia o povo brasileiro, né? Então, fico feliz de ouvir o presidente do INSS, aí o meu colega Stefanuto, fazer essa fala importante. Tanto para eles mereceriam até mais. Mas é uma mão de obra cara, o país tem poucos médicos e a distribuição dos médicos é um problema, e nós temos nos peritos médicos a maior confiança e estima para atividades complexas, aposentadoria por invalidez e outros serviços. E não esse serviço do dia a dia, porque o que estava acontecendo? Para eu pegar
alguém que poderia estar fraudando, eu gastava mais. E ainda impunha aquele brasileiro que está na fila ficar mais tempo. Isso é cruel, né? A gente não pode aceitar isso. Houve uma incompreensão no início, que havia fraude, que não sei o quê. Não houve essa fraude como se dizia. Não acredito que tenha mais fraude do que já havia. Claro que a gente está trabalhando para diminuir mais ainda. Mas ano passado houve uma economia de recursos com isso, na faixa de 900 e poucos milhões de reais. E esse ano está estimado para 5 bilhões de reais de economia. Ou seja, explicando, se a gente não mudasse o sistema, ano passado nós gastaríamos quase 1 bilhão de reais a mais. E aí toda essa economia que é feita pode voltar com novos investimentos, com novos, Sim, novos recursos para poder melhorar? Exato. Sempre que nós levamos ao governo, no início, um plano. Depois a execução. A execução ela é implacável. Ou acontece ou não acontece. Aconteceu. Sempre houve uma boa vontade muito grande, inclusive dos ministros, da ministra da Fazenda, ministra Tebet, ministra Esther, nos ajuda. Há no governo um consenso que o INSS tem que ser arrumado. E esse consenso gera que todos têm uma boa vontade muito grande. E isso já foi disponibilizado para a gente, que os investimentos que impliquem em melhoria no atendimento e também em economia, porque o Estado tem que gastar o que precisa, não gastar mais e também nem menos. Nós não podemos fazer, como já foi feito, de tirar o direito das pessoas para economizar fiscalmente. A gente viu que não deu certo. Não dá certo. Certa época, se me permite, certa época foram feitos pente fino. Eu não gosto desse nome pente fino. Eu acho que pente fino é para piolho. Não acho que pente... Perfeito. É o mesmo entendimento, né, que eu tenho. Mas aqui, ele vai falar aí do pente fino, depois a gente pode repercutir, mas feliz de ouvir o Stefanuto dizer esta frase: é um consenso no governo de que o INSS precisa ser arrumado. Fico feliz de ouvir essa frase, porque o INSS ele foi completamente desarrumado e desestruturado no governo do inelegível. Completamente. Sob todos os aspectos. O primeiro, claro, eu posso até ser chato, mas eu vou repetir sempre. O primeiro, claro, é essa defasagem de 26 mil servidores. O não cumprimento dos acordos de greve com os servidores, o fechamento de agências, o sucateamento da Dataprev e dos sistemas da Previdência Social. A Dataprev foi extremamente sucateada e estava na fila do programa de privatizações. A intenção do governo do inelegível, do Bolsonaro, era privatizar. Ele e Paulo Guedes queriam privatizar a Dataprev, que cuida dos dados de mais de 35 milhões de famílias brasileiras, dos segurados do INSS. Os sistemas do INSS estavam completamente obsoletos. O meu INSS, o próprio atendimento telefônico do 135, o site, nada funcionava de forma adequada. Nada. Então é muito bom ouvir o Stefanuto com esta frase: é um consenso no governo de que o INSS precisa ser arrumado. E a gente já viu aí, neste ano e 3 meses, aproximadamente 15 meses de governo, a gente já viu, sim, algumas melhoras, investimentos na Dataprev, tímidos sim, mas melhoras. Foi estancado o processo de destruição do INSS e a gente está aí num caminho de arrumação do INSS. Vamos ver o que ele disse aqui sobre o pente fino. Ponto interessante também. Eu concordo 100% com o Stefanuto. Não gosto desse termo. Pente fino, para mim, é para piolho. Tem vários vídeos aqui publicados no canal sobre pentes finos aí que eu falo a respeito disso. Pente fino é para pessoas, para brasileiros. Mas foram feitos, e eu vou chamar ali de pente fino, eu chamo de revisão. Você revisar um benefício que está na lei de revisar, ver se ainda está certo, é uma questão de legalidade. O país é um regime democrático de direito, então tem que atender à lei. Mas essas revisões, que se chamavam de pente fino, elas foram feitas
e geraram economias. Mas que depois, nos anos seguintes, se não no próximo ano, e eu acompanhei isso, que eu era procurador federal, que fazia benefício previdenciário, muitos foram revertidos, mas muitos mesmo. Então, aquele dinheiro que se economizou, entre aspas, naquele ano, acabou virando precatório, requisitório. Então não é uma economia. E pior, fazendo com que as pessoas pobres fossem submetidas até situações humilhantes. Então isso não pode acontecer mais no país. Por isso, o ateste médio, por isso, uma perícia mais... A gente tem que dar condições do perito de fazer uma perícia bem feita. Porque quando a gente erra com aquele brasileiro, erramos só 0,5%. Mas aquele 0,5% fica sem comer. Então não temos que errar menos. E agora que viram que o ateste... Excelente, parabéns, como é bom. Como é bom ouvir uma fala como essa, hein? Muito bom, muito bom. É uma mudança de 180, 360 graus no que a gente tinha até dezembro de 2022, né? E o que ele falou ali em relação ao pente fino, a revisão é a mais pura verdade, né? Uma economia de migalhas, né? Quando é feito um programa de revisão desorganizado, de forma atabalhoada e com a única intenção fiscal, né? De economia, entre aspas, para o poder público, termina revertendo porque as pessoas inevitavelmente vão à justiça, acabam ganhando na justiça e aquilo vira um precatório extremamente custoso, né, para o INSS, para a Previdência Social. Então, essa fala muito importante. Fica claro, então, que a gente não tem pente fino no governo federal atualmente, não temos programas de revisão como tivemos nos 4 anos do inelegível, né? Não temos programas de revisão generalizados. Temos, como ele disse, revisões pontuais no aspecto da legalidade, para verificar se alguns benefícios com suspeitas de indícios de concessão irregular, são feitas as revisões aqui e ali, pontuais, para que o sistema possa funcionar de uma forma adequada. Está dando certo? Tem previsão de novidades por aí? Pode adiantar alguma coisa para a gente? Claro, claro. Não, a gente está num movimento bastante, digamos assim, forte para virar, o que eu chamo virar para 100% o ateste médio. 100% somente dos benefícios por incapacidade temporária, aquele auxílio-doença. Ninguém vai aposentar com ateste médio, nada, porque é um benefício de longa duração, inclusive com impacto fiscal muito longo, ele tem que ser feito uma perícia, e uma perícia onde o perito tem todas as condições, para a gente ser justo com a pessoa. O ateste médio hoje está em 48%, 50% por adesão. A pessoa quer usar o ateste médio, usa, quer usar a perícia, usa. Mas ainda em algumas localidades, a perícia continua muito alongada. Então, o uso do ateste médio lá se impõe. É um interesse público que a gente tem que colocar. Seja porque vai atender mais rápido, seja porque nós vamos poder até ter economia, sem tirar o dinheiro da pessoa. Não podemos tirar dinheiro de ninguém para economizar, nós temos que tirar dinheiro da eficiência. Agora, presidente, tem gente que ainda tem medo de usar internet, aplicativo. É seguro? Diga para as pessoas que estão usando. É seguro, você pode entrar no nosso aplicativo, você vai pegar o seu celular. Aqui é importante fazer uma pausa, né? A jornalista dizendo que pessoas têm medo de usar o aplicativo e a internet, né? Então, tem pessoas que não têm acesso ao aplicativo e à internet, mais de 50% dos brasileiros, e especialmente neste público, né? De segurados do INSS, que é um público de menos recursos, né? E eu creio que aqui, nos segurados do INSS, essa média é superior, inclusive, ao geral da população. Nós temos no Brasil hoje aproximadamente 52% da exclusão digital. Aproximadamente 52% dos brasileiros estão fora do mundo digital e virtual, não têm acesso à internet, não têm acesso a um telefone para usar aplicativo. E insisto, no INSS, nos segurados do INSS, esse número aumenta. Então não é a questão de ter medo, de não querer usar, é não ter condições materiais de usar o aplicativo e os sistemas. Então, por isso, eu sempre digo, é necessário e essencial que se mantenha o atendimento
humanizado nas agências. Creio que o Stefanuto vai falar nisso aqui na sequência, vamos ver. Vai pegar ali os teus documentos, que normalmente estão no saquinho plástico, que é onde nós guardamos, nós brasileiros, vai colocar aqui o atestado médico. O atestado médico não é um atestado diferente, é aquele que você pega no SUS, no particular, não existe atestado para fins previdenciários, isso é invenção para vender. Você vai pegar teu atestado normal, você saiu do médico, pega teu atestado, pegou esse atestado, pegou tua identidade, você pode estar saindo do médico ali, parar para tomar um café, tira a foto, faz o requerimento e manda. Se o atestado tiver, nós não olhamos no atestado, no mérito do atestado, nós fazemos isso a posteriori. Mas se o atestado tiver o CID, o nome do médico, a assinatura, o nome da pessoa, não tiver nenhum erro, ele é conformado. Conformado, ele vai para conceder. Nós estamos no nível de concessão de 75% a 80% automático. Os outros 20% a gente não indefere. Porque o atestado tem um problema não quer dizer que ele não tem capacidade. Nós mandamos para a perícia. Claro que a gente está fazendo um processo para melhorar o atestado para que a gente chegue em 100%. Essas pessoas que têm medo, e eu sei porque parentes meus perguntam, meu pai pergunta, é seguro? É seguro, façam. Mas mesmo que vocês tenham dificuldade de usar o Atestmed pelo aplicativo, que é o mais fácil, porque você vai sair, você não precisa viajar, você não precisa pegar ônibus, você não precisa pedir para o prefeito pagar avião para sair de um lugar, voar 500 quilômetros de barco, 5, 6 dias. Não, você pode fazer da sua casa. Mas mesmo aquele brasileiro que tem uma exclusão digital ainda, nosso público, né, é um público mais simples, normalmente, você vai poder fazer, muito em breve, aí vem a novidade, você vai poder fazer esse benefício ou ligando para um 35 e depois entregando o atestado numa agência do INSS ou na agência dos Correios. Essa é novidade, essa é uma novidade importante, nós estamos fechando com os Correios. Está no país inteiro, né? O Correio tem mais de 11 mil pontos, nós temos 1.600. Ficar só com meus 1.600, eu resolvo um problema meu, mas desumanizo, porque as pessoas têm em outras localidades. Então você vai poder levar isso e fazer seu Atestmed. Tá certo. A gente continua essa conversa que está muito boa aqui, presidente, mas logo, logo que a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já com o presidente do... Bom, boa conversa. Acho que vários pontos importantes aí, né, foram tocados até agora, né? Temos mais uma segunda parte aí, tem mais 10 minutinhos de entrevista. Vamos junto assistir, né? Mas assim, como é bom, né, pessoal, ouvir uma pessoa como o Alessandro Stefanuto, acho que dá até uma confiança na gente, né? De que sim, que as coisas serão feitas da melhor forma para que a gente possa ter aí uma reconstrução do INSS, para que a gente possa diminuir a duração da concessão dos benefícios, melhorar o atendimento para os segurados, né? Essa questão do Atestmed aí, eu não tinha conhecimento de que estava funcionando desta forma aí. Eu estou acreditando no que o Alessandro está falando, né? Eu estranhei que ele tinha falado antes que 50% dos auxílio-doenças têm sido concedidos com a Atestmed. Agora ele já falou em 70%, né? Uma confusão de dados aí, mas enfim, se for 50% já é um dado interessante, né? A gente ter aí 50% das pessoas que necessitam dessa proteção previdenciária tão urgente como a questão do auxílio-doença, estarem recebendo aí o benefício com uma certa efetividade, né, pessoal? Isso é importante, importantíssimo. Fico feliz de ouvir, fico feliz de conhecer esse dado aí e de ver que alguma coisa está sendo feita aí em prol dos segurados. Em Pauta já está de volta hoje com o Alessandro Stefanuto, que é presidente do INSS. Bom, presidente, falamos bastante sobre fila, né, e atestados antes, e agora eu queria falar sobre revisão, né, que deve estar para acontecer. Qual que é o foco dessa revisão? Que economia é esperada? Por que fazer uma revisão? Isso, na verdade, quando a gente... Achei que vinha a revisão da vida toda. No bloco anterior, a gente ganha capacidade de perícia porque são 250 mil perícias que eu teria que fazer e que o Atestmed substitui. Então eu ganho capacidade de perícia para fazer outras revisões que a lei manda, está na lei. São revisões, seja no benefício do BPC Loas, seja no próprio auxílio incapacidade, daquelas pessoas que estão há muito tempo. A gente tem que verificar o que está ocorrendo, não para perseguir as pessoas, não para tirar o benefício. Primeiro, ver se tem legalidade o benefício ainda, e segundo, se a gente tem que encaminhar a pessoa para uma reabilitação profissional, o que a gente tem que fazer? Nós queremos cuidar dos brasileiros junto com, obviamente, com o SUS.
Então essas revisões vão ser feitas. Óbvio que ela tem um impacto fiscal. Nós não temos estimado as economias exatamente finais, exatamente porque o objetivo da reunião é cumprir a lei. Não é alcançar um número, né? A gente não quer, vamos alcançar 10 bilhões de reais, vamos alcançar 15, porque isso acaba estimulando a retirada de benefício que é devido para cumprir uma meta, tal. Não, o governo não nos pediu, façam está na lei. Ninguém do governo, aliás, nos pediu, faça uma revisão, faça isso. Não houve isso. Tem que ser feita porque a lei manda. Essas revisões vão ser feitas com bastante antecedência, ninguém vai ter que sair correndo, ninguém vai descobrir que amanhã seu benefício está suspenso. Vão ser feitas com bastante tranquilidade e cirurgicamente. Vamos pegar aqueles casos que é uma grande possibilidade de que a revisão tenha sucesso, e não impor a todos os brasileiros uma dor de cabeça. Presidente, havendo... Que bom que não há, né, esse número fiscal, né? A Previdência Social não pode ser tratada nesse viés fiscalista, né? Uma revisão com uma meta de economizar tantos bilhões. Que bom que não tem isso. Se tivesse isso, já vê que está pelo caminho errado. Essa era a visão Paulo Guedes da Previdência Social, né? E deixa eu até bater na madeira aqui, ó. Nós já tivemos o Paulo Guedes à frente da nossa Previdência Social, hein? O super-ministro da Economia, né? Um incompetente que tinha dinheiro em paraísos fiscais, né? Que lucrava lá no... Cada vez que o dólar subia aqui no Brasil ou caía, ele lucrava com os dólares, milhões de dólares no paraíso fiscal, né? Mas, enfim, fecha o parênteses, né? Bate na mesa de novo, que agora estamos livres, né, dessas figuras aí. Mas, enfim, não tem esse caráter fiscal, já é um grande ponto, né? Outro ponto importante ali que o Stefanuto trouxe, não será uma revisão geral e restrita, será naqueles benefícios em que há possibilidade de revisão efetiva, ou seja, aqueles que têm alguma suspeita de irregularidade, de indícios de uma concessão ou com algum erro, ou com alguma fraude. É para isso que serve a revisão. Para isso que serve a revisão. Ele falou ali do BPC, por exemplo. O BPC tem uma previsão na lei de que de 2 em 2 anos ele tem que ser revisto. Está na lei. Então tem que se fazer essa revisão. Não quer dizer que o benefício será cassado. Ele falou ali, nenhum benefício será cassado de forma irregular, sem dar o direito do beneficiário de comparecer à agência ou à perícia. Então, será uma revisão adequada. Mesmo uma grande economia a partir dessa revisão. Há expectativa de realocar esses recursos dentro da Previdência para também fazer melhorias aqui? Sem dúvida. Qualquer economia que venha, seja do teste médico, sempre de eficiência, né, e de legalidade, né, a gente tem que cumprir a lei, essas economias de alguma forma se revertem aqui, se não diretamente, indiretamente, mas como eu disse até no bloco anterior, tanto o teste médio quanto as economias, elas acabam alocando, não exatamente aquele recurso por uma questão orçamentária, mas acabam alocando novos investimentos, né? A gente sabe da necessidade de ter uma inteligência artificial, análise de dados, que é o melhor nome, a gente já sabe a necessidade de melhorar algumas agências que estão muito feias, e o brasileiro tem direito de ter uma agência bonita, né? Tem que ter uma agência limpa, adequada, bonita e o serviço bem. Então, primeiro vamos fazer a lição de casa. Qual é a lição de casa? Atender bem o brasileiro e melhorar o perfil do gasto, mas melhorar com eficiência, não tirando dinheiro das pessoas pobres. Isso tudo gera economia. Claro, gerando economia você acaba tendo de alguma forma uma folga para você poder fazer investimentos. Isso eu não tenho dúvida que vai ocorrer nesse ano ainda. Agora, quando a gente faz uma revisão, as pessoas pedem revisão da revisão, né? Muitas vezes. Vocês estão preparados para receberem um aumento de pedidos de revisão e estão se preparando para isso? Claro, qualquer benefício que vai ser suspenso, etc., numa revisão dessa, que eu repito, será para um número pequeno de segurados, ninguém vai chamar 10 milhões de segurados, já foi feito isso antes. Ela tem direito à ampla defesa e contraditória. Eu, até como procurador, faço questão de que isso seja absolutamente extravasado, seja além do que se imagina,
para a pessoa poder pedir a sua revisão, a revisão da revisão e ainda um recurso para o Conselho de Recursos de Previdência, para daí ao final, comprovado realmente que ele não tem mais direito ao benefício, seja revisado. Óbvio que... Importante essa visão de procurador, né, do Stefanuto, que sabe, como eu acompanhei durante toda a minha vida, toda a minha carreira na procuradoria, essa questão das revisões mal feitas, das revisões que não garantiam os direitos do segurado, benefícios cancelados, sem a ampla defesa, sem a realização de perícia, sem a notificação dos beneficiários para apresentar suas razões. Isso acontecia muito no INSS. Ele falou ali, né, que acontecia. Então, a gente que tem essa visão de ter atuado aqui do outro lado do balcão, na procuradoria, recebendo esses processos com as ilegalidades e fatalmente, né, sofrendo uma derrota ali, a procuradoria sofria derrotas e acarretava um gasto ainda maior, com honorários advocatícios na justiça, né, os precatórios. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas tem um estudo aí que quando um benefício ele é judicializado, o gasto para o INSS é 4 vezes maior do que quando ele tem o trâmite administrativo. Então, um benefício desses, em que há uma revisão mal feita pelo INSS, um cancelamento ilegal de um benefício, quando ele é revertido na justiça, a despesa para o INSS é 4 vezes maior do que a despesa ordinária. Então, é uma despesa muito grande e é fundamental que o gestor do INSS tenha esta visão que o Stefanuto tem, que eu tive, né, durante a minha vida no INSS. E tudo que vem acontecendo de melhoria, com a Teste Med e outros processos, e também isso acaba refletindo no Conselho de Recursos e no Judiciário, porque o Judiciário vai diminuir muito, esse é um cálculo meu, vai diminuir muito o número de processos de auxílio incapacidade, porque na medida em que o Ateste Med defere o benefício, ele não tem que ir no Judiciário. E nós faremos o Ateste Jud, que estaremos andando com um atestado também junto ao Judiciário, para que aquelas pessoas que por alguma razão ou uma orientação inadequada vão para o Judiciário, suspendam o processo e ele entre com o atestado. Se não der certo, se depois a perícia não der certo, ele faz. Tudo isso vai acabar melhorando também a nossa capacidade de atender em outros benefícios, né? Então, nós nos sentimos preparados. Claro, sempre pode aparecer um pouquinho mais de problema, uma coisa no atendimento, nós estamos preparados para atender. Queria falar agora sobre um público que pode começar a contribuir para a Previdência, né, que é um grande público, que são os motoristas de aplicativo, né? Com a regulamentação, agora são mais de 1,5 milhão de trabalhadores, né, nessa categoria, sendo que só 20%, parece que 23% contribuem hoje, né? Então, qual a expectativa de vocês? O presidente Lula encaminhou o projeto de lei, eu não posso deixar de ressaltar a capacidade impressionante do ministro Marinho e do seu secretário executivo também, que conseguiram em 1 ano de negociação o que nenhum lugar do mundo fez ainda. Porque os aplicativos, os 2 principais aplicativos de 4 rodas que eles falam, né, eles participaram, concordaram, acertaram, negociaram, e realmente uma capacidade enorme. Eles vão passar a contribuir, vão contribuir com 7,5% e os aplicativos com 20%. Tem uma forma de fazer cálculo que o secretário executivo Chico Damasceno tem demonstrado. Não é um incremento que vai ficar mais caro na corrida, vai tirar dinheiro. Não é verdade, isso são fake news. É uma coisa muito confortável para todos. Mas, acima de tudo, a proteção a esses jovens. Tem muitos jovens, tem pessoas também que não são mais jovens, mas muitos jovens que sofrem um acidente ou quebra o pé jogando bola às vezes, e aí fica sem dirigir e ele fica sem renda. E acaba entrando numa espiral de dívida, pega dinheiro às vezes com agiota, outros. Então isso vem para trazer eles para o sistema. Mais do que arrecadar, não é? Obviamente que acaba arrecadando, mas é construir a sua vida previdenciária. Porque quando chegar lá, todos nós ficamos mais velhos. É a trajetória da vida. Esperamos ficar, né? Nós temos chegado, isso é um mérito do SUS, do país, temos chegado melhor, as pessoas têm vivido mais.
o que impõe mais ainda a necessidade de estar na Previdência. Então, para nós foi um grande ganho. Eu acho que o Ministério do Trabalho, o presidente Lula, nisso fizeram um golaço, como diz o presidente. Eles vão vir para o sistema, vão estar cobertos e todos vão poder contribuir. Falta ainda, como disse o presidente, a gente chegar nas duas rodas. Eu sou paulistano, sei que na minha cidade lá os motoqueiros, os motoboys são indispensáveis, uma categoria importante, uma categoria relevante. Todo, né, gente? Na pandemia foi muito importante. Nós temos que também chegar ali, mas claro, o Ministério do Trabalho que toca isso, chegar em um consenso para protegê-los. Porque quantos jovens, e aí muitos jovens ficam paraplégicos, infelizmente, por acidentes, quantos jovens acabam perdendo a vida, e aí fica a esposa, menina às vezes, um neném novo, sem cobertura. E nós não podemos deixar que isso aconteça, e a Previdência está aqui para fazer isso. Agora, o senhor, só para a gente finalizar, tocou num ponto que é o brasileiro envelhecendo. Com isso, a Previdência muda também, né? O que a gente espera do INSS do futuro? Eu acho que o INSS tem uma vocação como casa dos brasileiros. Todo brasileiro sabe, tem muita reclamação, e assim tem que ser para a gente melhorar, mas o INSS deve avançar também nos serviços para os brasileiros. Eu acho que nós temos muita alcance, nosso site, nosso aplicativo, tudo que o INSS faz. Eu acho que nós não podemos ficar, hoje estamos assim, só na concessão do benefício, rápido, a momento e tudo. Nós temos que ser mais completo. Nós temos que chegar e ser a casa do brasileiro no sentido daquele aposentado, da pensionista, poder confiar na gente também para usar algum serviço, para ter um encaminhamento, para quando vai fazer um empréstimo, alguma coisa, confiar no nosso site da indicação do que nós temos de melhor. Então, nós estamos bolando isso. O ministro Lupe é bastante inventivo, bastante ativo, para que a gente possa prestar mais serviço. Já tem o cartão, né, do aposentado, que o ministro lançou, já está com mais de 1 milhão de cartões, que acaba tendo uma gama de serviços com desconto. Esse público cada vez vai ser maior, né? A gente sabe que o Brasil já acabou a transição demográfica, e esse público vai ser o público que, na verdade, vai mandar, porque vão ser maioria. E esse público tem que ser bem tratado. Trabalharam muito, fizeram muita coisa, a gente não pode tratar mal nossos velhinhos. Tá certo, presidente. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Venham sempre. Tá certo, voltaremos. Essa foi a minha conversa com o Alessandro. Tá aí, portanto, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Eu gostei bastante da entrevista. Gostei bastante, embora tenha algumas divergências aí, tem alguns pontos de desacordo, né? Acho que o governo federal já deveria ter realizado esse concurso público. Realmente é o grande ponto aí de crítica que eu tenho ao governo Lula, é não repor os mais de 26 mil servidores que a gente está em débito aí com a sociedade, né? Os quadros do INSS. Ele falou ali em 1.600 agências também, né? Tu vê como a gente está defasado, como o governo Bolsonaro fechou agências do INSS, né? A gente deveria ter aí pelo menos 2.500 agências espalhadas pelo Brasil, né? Então a gente está também, em termos de agências, a gente tem um déficit muito grande aí, né? Se a gente pensar que são 5 mil municípios e nas capitais a gente tem que ter um número muito maior de agências, né? Nós não podemos ter uma agência numa capital como Porto Alegre, por exemplo, como Belo Horizonte, São Paulo. Imagina quantas agências tu tem que ter em São Paulo, né, para funcionar bem. Então, é evidente que a gente tem uma carência muito grande em termos de servidores. Para abrir agência, tu precisa de servidores, né? E esse é realmente o meu grande ponto de discordância, né? No mais, eu acho que a entrevista foi muito boa. Acho que fica aí uma expectativa boa das colocações do Alessandro Stefanuto aí, e uma impressão de que temos uma pessoa interessada, uma pessoa que conhece, né, as rotinas, não só do INSS, como da própria judicialização, né, da questão previdenciária, o que é muito importante, como eu disse, e que tem aí intenções interessantes. Veja isso aí que ele falou no final, dessa questão do INSS ser a casa do trabalhador brasileiro, né? A importância disso, né? A importância de uma frase que parece assim tão, né, sem intenções, mas de uma importância
extrema, né, pessoal? Que o INSS seja a casa, se acolha, né, o trabalhador brasileiro, isso é de uma grande importância. Ali a questão dos aplicativos, né, uma questão muito controvertida, eu tenho severas restrições, né, esse projeto de lei aí dos aplicativos, acho que a gente está revogando a CLT, né, e abrindo um precedente perigosíssimo de plataformização, né, das contratações, porque essa legislação que vai se aplicar aí para os aplicativos, que é extremamente benéfica para os aplicativos, né, não para os trabalhadores de aplicativo que estão abrindo mão de todos os direitos que estão ali na CLT, né? E imagina se outros empregadores resolvem reivindicar a aplicação dessa lei extremamente benéfica, né, para o capitalista, para a burguesia, para as empresas, né? Mas isso já é um ponto para outra conversa aqui no canal, né, pessoal? Espero que tenham gostado aí da entrevista, das repercussões aqui. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam, se gostaram, não gostaram. Me digam aí de que cidade vocês assistiram aí o programa. Quem não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho para as notificações e antes de sair, deixa aquela curtida, né, pessoal? Curte aí que é importante para nós.